Então, Rony, estamos aqui, né, buscando essas reminiscências aí do nosso passado histórico, da caminhada que cada um de vocês tem feito aí em função da defesa desse patrimônio, cada um no seu campo de conhecimento, de ação, de pesquisa, né? E tu como um turismólogo, né, ex-docente da UBRA, um artista, né, um articulista, né, dos jornais aqui de Torres, um cara que tem alguns livros publicados aí, sempre tomando como referência suas crônicas, né? Como é que tu vê, né, na condição de pessoa que conhece bem a questão turística e um filho da terra aqui, né? Como é que tu vê o turismo que hoje é feito em Torres em relação ao turismo possível que Torres oferece? Bom, para falar de turismo, então a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para ver como era antigamente e como está hoje, né? Na verdade, antigamente começou lá, basicamente, né, com Picoral, fortemente com Picoral, Uhum. e os banhos terapêuticos, né? Claro que antes já tinham vindo serranos para cá, mas era muito incipiente, não existia um turismo, né, propriamente dito. A partir do Picoral, sim, começou a existir o turismo, né? Então, esse turismo, a partir do Picoral, então ele foi direcionado para a elite, né? Que a elite porto-alegrense, elite gaúcha, começou a vir para cá. E assim se formou o nosso turismo, ou seja, aquelas pessoas que estavam vindo para cá, para o Hotel Picoral, começaram a comprar os seus bangalôs por aqui, começaram a ter duas figuras agora, né? A figura do turista e a figura do veranista, né? Então essa formação que se consolidou e até hoje é assim, né? Só que o que mudou? O foco, né? Antigamente o pessoal vinha para cá atrás das belezas naturais, né? Hoje, além das belezas naturais, as pessoas vêm buscar o turismo de sol e mar, né? Além dos veranistas que continuam vindo, logicamente. Claro que isso aí aumentou muito, né? Uhum. Aquele turista frequente virou veranista, né? Por quê? Porque ele comprou uma casa aqui. Essa casa, com o tempo e a construção civil, se transformou o quê? Em apartamento, né? Uhum. Então, esse turismo que é o que a gente tem hoje. Só que as últimas administrações foi deixando de lado, quer dizer, ao longo do tempo isso, não foi só nem há 8, 10, não, 20, 30 anos, as belezas naturais elas foram ficando de lado, ou seja, o nosso principal atrativo que trazia, o nosso diferencial que vinha, que fazia com que as pessoas viessem para cá, era eram as falésias, né? Ou seja, a guarita, os morros, né? As nossas torres, né? Que Uhum. deram o nome à cidade. E aos poucos foram sendo substituída por o balão, né? Pelo balão. Então, hoje, o principal atrativo da cidade está sendo mais o balão do que a guarita, né? Então, é um pouco da mudança do foco, quer dizer, a beleza natural uma beleza artificial, né? Ou seja, algo que não é só nosso, né? A gente Uhum. tinha o diferencial, tinha não, a gente tem o diferencial, que são as nossas falésias, ou seja, aquilo lá é diferente, aquilo lá não tem em qualquer lugar. Balão, sim, balão pode ter em qualquer lugar. Ah, mas nós somos os primeiros a ter festival de balonismo aqui no sul, pelo menos, né? E virou um grande festival, e realmente ele é um festival bem conhecido já no Brasil e até no mundo, né? Então ele é bem considerado. Mas nós também temos o nosso diferencial, que é a guarita, né? Que são as falésias. E o interessante disso é que eu vejo as pessoas que vêm para cá, porque a gente lida com turismo, então sabe quem está. Muita gente não sabe que existe, Não sabe. não sabe, não sabe.
não sabe o que, não conhece, não sabe que tem Itapeva, né? Assim, isso torrenses não sabem que tem o Parque de Itapeva, a nossa reserva ecológica. Sim, a própria Guarita tem poucas informações, né? As pessoas vêm para cá porque é praia. É uma praia diferente, mas muitas vezes não sabe o que nós temos aqui para oferecer, além do balão, né? Porque agora foca no balão, 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 balão. E o resto da nossas belezas naturais aí, elas ficaram meio para São segundo tantas, né? plano. Além da Guarita, ali tem a Torre Sul, Morro do o Parque de Farol, Itapeva, o Morro do Farol, a Morro das Furnas. das Né? Furnas. Como eu estava falando, né, essa parte da construção civil, né, e eu sempre falo, quando a gente conversa entre uma coisa e outra, eu falo do por que se constrói para vender para alguém. E esse alguém que vem para cá é interessado no quê? Nas belezas naturais da cidade. Então ele vem para cá, compra o imóvel das construtoras em geral, mas ele quer que a cidade fique da forma que ele idealizou, vamos dizer assim, né? Porque quando veio para cá, ele pensa num lugar com a natureza tipo intocada, ou pelo menos semi-intocada, ou com menos poluição, que as praias de Santa Catarina, por exemplo, lá é 60% poluída, né? Então, quer dizer, tu vai para uma praia lá, tu vai entrar na água poluída. Então, aqui em Torres não temos ainda esse problema, mas são muito... É uma bomba, né? É uma bomba prestes a explodir. Então, eles querem uma praia que dê para ir, né? Para desfrutar, vamos dizer. E a beleza também, né? Então, se a gente não conseguir equilibrar essa coisa entre construir, né? Eu necessariamente não sou contra a construção, mas a gente tem que regulamentar isso e fazer com que as duas coisas possam conviver. Atualmente a gente está meio desenfreado, isso aí, né? Está perdido. Então a gente pode, ao longo dos próximos anos, tentar adequar isso. Só que, pelo que a gente viu, o plano diretor não vai muito por esse lado. A gente conseguiu fazer aquele trabalho de manter lá, pelo menos, a zona 8, né? A principal, que é ali a próxima à beira-mar. Então ali está mais ou menos protegido. Mas a gente sabe que a maioria daqueles terrenos lá e as casas antigas já estão tudo vendidas, Uma né? pena, né? Porque Então elas são tão bonitas, né? só esperando a liberação para poder construir, né? Então, só que a gente tinha que ter esse equilíbrio, né? Que agora a balança está bem desequilibrada para o lado da explosão, né, da construção civil. Uma coisa que a Lara Lutzenberg, da filha do Lutz, né, volta e meia menciona, é uma distorção na escala, né? A gente já vê os morros ficando pequenos perto desses prédios enormes, né? E aí isso também me remete a refletir, a te convidar a fazer uma reflexão sobre o patrimônio construído, patrimônio histórico construído, que nesses últimos 8 anos, ficou assim muito no prejuízo, né, por um descaso, falta de interesse da municipalidade, né, e se deteriorando, né. O que que tu percebe assim da maneira que se poderia recuperar esse patrimônio? Porque nós estamos falando ali da área do centro histórico, né, onde estão os maiores eh, os imóveis antigos de maior valor, né, inclusive a antiga prefeitura, hoje museu, que está caindo aos pedaços, né. O que que tu me diz disso? O interessante disso é que quando eu entrei lá para o COMPAC, representando o Centro de Estudos, né, Históricos de Torres, já existia lá um relatório, que era um inventário, O inventário, né?
que não tinha sido, como é que se diz, ele não era válido, era só tipo uma minuta, sei lá, algo assim, para ser aplicado, né? E nele tinha diversos prédios, casas, e que faziam parte desse inventário, né? A partir daquilo, nós pegamos e fizemos um novo estudo para colocar mais algumas casas, né? O nosso patrimônio histórico que ainda estava de pé. A partir disso, lá dentro do Compact, esse rascunho, na verdade, que era um rascunho, ele saiu de lá e espalhou pela cidade. E aos poucos essas casas que a gente estava tentando fazer o levantamento, porque na verdade não era ainda um inventário, né? Era só um rascunho. Elas já começaram a desaparecer antes mesmo de existir o tal do. Então, mas o mais interessante disso é que aquele que já tinha até a assinatura do prefeito da época para ser efetivado, e não foi, e ficou. Então, muitos daquele patrimônio que estava ali naquele relatório foi destruído. O Compact passou de deliberativo para consultivo. Mudou o corpo também de mudou tudo, conselheiros. Mudou tudo. Então, isso prejudicou bastante esse inventário, que eu acho que nem sei se foi adiante ou parou ali mesmo. Alguém está sentado em cima, né? Não, não foi adiante. Não foi adiante. E essa mudança no conselho foi muito ruim, né? Inclusive, duas entidades foram simplesmente sacadas fora, né? Eu faço parte de uma delas, que é a Onda Verde, né? Uma coisa E teve alguma explicação para isso? Não. A gente sabe qual é, né? Sim. E assim, existem então como tu vê assim a possibilidade, mesmo diante de todas essas reveses aí, né, de um patrimônio construído abalado, né, desinteressante em virtude do estado em que está, como tu vê a construção de um turismo histórico a partir da história que esses prédios têm, né? Eu falo do museu, eu falo da casa número 1, da igreja. A igreja tem já isso, porque ela foi restaurada, enfim, tem visitação. Eu falo do Cenecista, que é um prédio fantástico, do Farol, né? O Farol, até a última vez que eu vi, estava vedado, não via por onde se entrava ali. Não, está fechado. Está fechado, né? O Casarão dos Até para própria conservação, porque exatamente depredando. Não dá para entender, né? Claro, depredação, mas tem algum outro jeito para lidar com isso. Né? O Casarão dos Miller. E aí a gente vai também para outras referências que a gente tem. O Torreão, né? Que a gente. O Torreão, né? O abrigo ali do começo da Praia Grande. Qual é a possibilidade de a gente desenvolver diante desse cenário de guerra, né? De terra arrasada, recuperar a possibilidade de um turismo histórico? Eu não sei o que pensa essa administração atual sobre isso, mas eu acho que isso depende, acho não, tenho certeza, que isso depende muito da administração, ou seja, do prefeito, né, e da Câmara de Vereadores também. Fora isso, não tem como. Olha quanto tempo o Diderot está trabalhando, e está trabalhando pesado em cima do tombamento da casa número 1. E sempre foi difícil, continua difícil, e ele continua batalhando, e tudo também envolve o poder público, né? Então é difícil. O turismo histórico em Torres é complicadíssimo trabalhar, porque até agora não havia interesse, né? A gente viu que não havia interesse, porque não era colocar um telhado
demoraram 8 anos para pensar em fazer alguma coisa ou dizer, na verdade, houve uma enrolação, né, durante 8 anos para colocar uma lona lá para mesmo parar de vazar, né? Não, na verdade, não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada, continuou igual. Passaram-se 8 anos, mas isso tudo a gente vê já observando a formação, né, do secretariado. E, infelizmente, o que eu vejo hoje caminha totalmente contra também, porque a Secretaria de Cultura está junto com o esporte, né? Então, o secretário de Cultura e Esporte, na verdade, é muito mais ligado ao esporte do que à cultura. De novo. Como já foi, né, na anterior. Então, assim, eu vejo com muita preocupação que, infelizmente, a pessoa pode ser até muito bem intencionada, mas falta o conhecimento técnico para isso, né? Para poder desenvolver um trabalho desse tipo, porque assim não é só cultura, é cultura com turismo, e a cultura com turismo tem que ser misturado com obras, porque tem que se resgatar muito desse patrimônio através de no mínimo alguma coisa para manutenção desse patrimônio em pé, para depois pensar em restaurar, né? Porque na verdade, olha o que acontece com o cinecista. Eu me lembro de prefeitos, não só o anterior, mas os outros também foram a mesma coisa, iam lá em cima, faziam filmagem sobre a escola cinecista, estudei aqui, né? Tudo, que patrimônio, a gente pode fazer aqui diversas coisas. E passaram assim, vários prefeitos e não fizeram nenhuma das coisas. Tragicômico. A coisa que fizeram foi tapar ele inteiro, né? Tá tapado que nem o farol, né? Isso. Lacraram. Lacrado. E para o dano ser menor, né? E a Casa Número 1 foi a mesma coisa. Tá lacrada também. Lacrada também, quer dizer, o que a gente faz aqui, as administrações até agora, para manutenção do nosso patrimônio, é a lacração. É a lacração. E tem mais uma que está lacrada, que é o museu, né? E o museu. E aí, mas esse eu ainda não vi lacrado, ele não está lacrado totalmente. Não está, porque... Porque os outros botaram Sim. tijolo e cimento lacrado, quer dizer, não dá para entrar nem que queira. Não, o museu está simbolicamente lacrado, está fechado, mas assim, as pessoas vazam para dentro lá. A gente vê, eu passo ali todo dia, né? Tem janela quebrada, tem porta arrebentada e eu vejo que as pessoas estão entrando. Mas a gente vai agora, assim, já finalizando a nossa conversa, depois futuramente a gente vai fazer uma outra, né? Eu quero entrar no Rony Artista aqui, tá? Mas assim, fazer um caminho um pouquinho mais longo para chegar até aí, que então assim, a gente falando de patrimônio construído, patrimônio histórico, de passado, de memória, de pertencimento, a gente está falando de cultura, né? Quando eu passo no museu lá todo dia, eu vejo que ele está totalmente pichado, né? Eu vejo aquela gurizada ali sentada na escadinha, na frente da lagoa, né? Muitos assim que fazem aquelas pichações, algumas até que têm algum sentido, que a gente percebe, coisa e tal, mas é uma forma de se manifestar, dizer, eu estou aqui, eu podia estar lá dentro de alguma forma, né? Então, essa falta de acesso a esses patrimônios, isso implica em danos diretamente à cultura. Não há um lugar para exposição, não há um lugar para palestra, para recitais, para os grupos se reunirem, um lugar para as pessoas se conhecerem, trocarem ideias, né? Então, assim, o Rony Pintor, né, certamente sente falta de um espaço para exposição, né? Um edital de cultura, um conselho de cultura que realmente funcione. Então, eu quero chegar no Rony Pintor, então perguntar em primeiro lugar como é que está esse projeto do pintor, o que tu representou na tua caminhada até aqui, eu admiro, né? Foi o primeiro artista que eu conheci aqui quando eu cheguei. E o que tu gostaria de ver, né, nos espaços culturais em potencial, tu como artista? Pois é, eu vou ter que dar
voltar um pouquinho do tempo, né? Uhum. Em na década de 80, aqui em Torres, tinha uma efervescência, vamos dizer assim, Uhum. de artistas, né? Então, artistas muito bons, artistas que vieram de fora para cá, como Teoville, Sobreira, né? Argentino, uruguaio, a Celina, né? Sim. Que voltou para Torres, na verdade, ela passou algum tempo em Porto Alegre, depois voltou para cá e ficou aqui também e promoveu bastante Muito, muito. cultura, né? A cultura e a arte, na verdade, né? Com o tempo, com o passar do tempo, a gente foi perdendo alguns espaços, né? Tanto de artistas, né? Quanto de manifestações artísticas, vamos dizer assim. Alguns ateliês foram fechando, então foi diminuindo, vamos dizer assim, o fomento da arte, né? Ou seja, porque cada ateliê que existia na cidade, ele desenvolvia outros artistas. E daí existia aquela vontade de mostrar a arte desses principiantes e também do pessoal que já estava nativo há mais tempo, né? Só que aos poucos a gente foi perdendo esses espaços e também os espaços públicos foram escasseando, né? Hoje eu não sei te dizer se existe um espaço que a gente possa expor, né? Eu vejo que nas escolas aparece todo fim do ano alguma coisa relacionada com arte, uma Sim, exposição, né? sim. Mas isso parte mais de alguns professores ou algumas escolas, mas não tem mais vamos dizer assim, aquela disseminação mais forte na cidade e até espaços na cidade para isso, né? Uhum. Então, está bem mais complicado do artista hoje poder expor a sua obra, né? E até as suas, vamos dizer assim, as coleções, né? Eu até acredito que isso, que a gente consiga reverter isso, mas eu acho que a gente tem que começar a apostar mais nos novos que estão surgindo e que surgem bem menos do que surgia antigamente, né? Por quê? Porque a gente tinha muito mais ateliês espalhados pela cidade Verdade. e daí isso fazia com que surgissem mais artistas, Sim. né? E daí com isso as pessoas se empolgavam mais em Uhum. mostrar a sua arte, né? E assim ia É desenvolvendo um mais, efeito é, um efeito cascata, cadeia, né? né? Cadeia, né? Porque tem uma gurizada muito boa que está por aí, né? Está Só dispersa, que a né? A gente gente só que a gente não vê porque não tem não vê, aquele a exato. mesma um lugar para É, todos se encontrarem, né? E exatamente fazer isso essa mesmo. troca A gente não que a tem gente ideia, tinha a antes, gente não né? tem ideia da coletividade da qual a gente faz parte. E Isso é isso trágico, não cara. sabe mais o que existe. Isso é trágico, isso aí é. Vou te dar um exemplo. O diretor da SAP entrou em contato comigo para fazer uma exposição de artistas torrenses, agora em fevereiro. Daí o que eu disse para ele? Olha, eu estou meio de fora, porque eu não sei mais quem são, né, os artistas que estão aí na cidade, que estão trabalhando, que estão com. Então eu indiquei tu para ele, disse, ó, tá aqui o telefone, entra em contato com ele, que ele está mais por dentro, né, do assunto agora, porque eu estou bem por fora, e que ele pode ver Uhum. os artistas que estão na ativa e que possa trabalhar. Eu até poderia colocar, eu disse para ele até participo com alguns quadros, que eu tenho ainda tem alguns quadros que eu fiz para uma exposição que nunca aconteceu, porque foi aquele negócio da Covid e Teve isso, né? depois aquilo ele também distanciou bastante, né? E no fim, pelo que eu vi, não
não aconteceu também, né? Não, eu não Não recebi entraram em ligação contato. nenhuma. Mas assim, eu até vi que recentemente a Larissa Kras, ela fez uma exposição lá, ela é uma artista muito interessante. Ela pinta ao vivo, a óleo, né? Que nem o Irineu Lippert fazia, Uhum, né? uhum. Falecido, que pintava coisas magníficas ao vivo, assim, chegava na praia e terminava o quadro ali no Começava e mesmo dia, né? terminava. A Larissa é assim também, então ela expôs lá, eu acho que por algum contato lá que eles acessaram ela, né? Encontrar, Amigo, eu acho que por hora é isso, né, cara? Vamos colhendo assim as percepções de cada um, dos pesquisadores assim das questões relativas a Torres, nas questões históricas. E, enfim, eu te agradeço. Eu queria só te ouvir alguma consideração final assim para a gente ir encaminhando para o final aqui, né? E deixar umas reticências para uma próxima, né? Porque eu acho que eu acho ficou o que assunto aí ficaram pelas algumas reticências. beiradas, né? Na verdade, cara, a gente conversou informalmente, né, mesmo que seja gravado, a ideia é deixar esse pensamento sobre o nosso patrimônio, realmente, a gente prestar mais atenção para ele, né? Eu sei que isso a gente joga no vento aí, né? Mas alguém vai escutar, alguém vai prestar mais atenção, alguém vai se importar, né? Porque na verdade isso aí eu vejo muita gente, ai, que pena, destruíram, tá, mas e o que que tu fez, né? Essa é a O questão. que, o que que tu pensa a respeito? Tu fala isso para alguém? Quer dizer, será que são só os louquinhos lá, né, da cultura que pensam em proteger o patrimônio? Porque assim a gente é conhecido aí como, né, os guardiões, né, do patrimônio, mas como loucos, né? Tipo Sim, assim, eles não querem que a cidade contra desenvolva, o eles não progresso. querem o progresso, mas se fosse assim, qualquer cidade da Europa não existiria mais, Não né? existiria e não ia E ser atrativo não, turístico não, nenhum, não. né? Eu tive em São Malo, que é uma Ah, tu praia teve lá, cara, na, na França, na né? França, E foi a cidade murada, bombardeada, bombardeada, destruíram cara. tudo que tinha dentro dela. Só ficaram os muros. O que eles fizeram? Eles reconstruíram. Claro, não da mesma forma que era, mas eles reconstruíram para quê? Para mostrar. Poderia, se fosse aqui, por exemplo, quem sabe não passava uma patrola lá, Não, limpava, aí deixava aquilo bota limpinho para edifício em botar um cima. edifício. Não, está lá a coisa mais linda, a cidade murada. Fantástico, cara. Saint-Malo é que motivou aquela história da Toda a Luz que não podemos ver, que Isso, virou aquela série, e mesmo. um A belíssimo única coisa livro. duas coisas parece que ficaram em pé, que foi a igreja, né, em pé. A igreja ficou meio combalida, assim, mas eles reconstruíram, restauraram. E um hotel Bah, que tinha. E o hotel tá lá, bem bonito, tá? Tirei algumas fotos assim, junto com ele, mas para dizer isso, porque dá para conviver as duas coisas. Ao redor ali da cidade morada, tu vai ver edifício, tu vai ver todo o tipo de desenvolvimento que a gente pensa hoje, né? A cidade não parou, a cidade era aquilo, se desenvolveu para o e outro desenvolveu do lado. outro lado. Quer dizer, não se perdeu o patrimônio histórico da cidade e é atrativo até hoje. Até Quer hoje. dizer, todas aquelas cidades lá da Normandia, onde foram todas bombardeadas, tudo está lá, a coisa para contar a história, existe Sim, o patrimônio e existe o resto da cidade também. Existe prédio, existe desenvolvimento, sim. Elas não ficaram paradas no tempo, né? Então, eles conseguiram, acharam uma fórmula de conviver as duas no meio coisas. termo. A gente não quer
uma cidade antiga, antiquada e parada no tempo. Não, a gente quer o nosso patrimônio mantido e também o desenvolvimento. Então, a gente dá para conseguir as duas coisas. A gente vê por que o pessoal sai daqui do país, seja para qualquer lado que for, para ver o patrimônio dos outros lugares. E a gente não mantém o nosso patrimônio aqui, que hoje já é mínimo, mas se a gente conseguir manter pelo menos aquele mínimo ali, que é a parte antiga mesmo da cidade, e alguns pontos, algumas edificações que fazem parte da cidade que não é da parte antiga, porque todo mundo pensa que, não, patrimônio é só coisa muito antiga. Não, a gente pode ter alguns exemplares aí que tem dos anos 70, né? Sim. Que para o pessoal que vai vir daqui a 100, né, 200 anos, vai ser um patrimônio, né? As próprias casas de veraneio, né? Essas nossas antigas casas da prainha, ainda existe uma de madeira ali. Sim, sim. Porque é outra coisa que dá para se ressaltar. Muito do patrimônio está mantido porque as pessoas, os donos, mantêm. Porque senão já teria ido muito mais. Claro. E quando, por exemplo, os mais velhos vão indo, morrendo, os mais novos, se não tem aquele amor ao patrimônio histórico, né, vende E vai embora. E vai embora. Não, então é como um carro sem freio, né? Sim. Um carro sem freio, a gente sabe o que vai dar, né? Enfim. Cara, muito obrigado. Tá? Pelas tuas palavras finais, a gente vê como tem coisa ainda para falar. Muita coisa, né? Então, tem muita ficam coisa. as reticências ainda. Eu, no que der para ajudar, estou sempre à disposição. Tá bom. Um abraço. Obrigado, cara.